Não há PEC da blindagem quando o assunto é Bolsonaro. O Congresso Nacional está desesperado por causa dos processos que envolvem principalmente deputados e senadores que estão com o rabo preso com Flávio Dino. E é claro que no meio de vários deputados e senadores, tanto de direita quanto de esquerda, que estão com medo de terem que prestar contas do dinheiro que sumiram das emendas parlamentares, das emendas secretas, por causa disso, estão dizendo que vão correr com essa PEC da blindagem. Para começar, a Constituição Federal, ela divide as funções do poder. E o executivo tem essa função de executar, o legislativo tem essa função de fazer leis, mas o judiciário tem essa função de decidir aquilo que é ou não é compatível com a Constituição. Pelo princípio da separação dos poderes, uma PEC que dê superpoderes ao Congresso e que praticamente tire do poder judiciário a prerrogativa principal, que é julgar, e quando a gente fala do STF, o STF tem como uma das principais funções garantir que o crime não corra solto no Congresso. Essa PEC é inconstitucional. Vão correr com essa PEC, vão criar uma confusão muito grande com o Poder Judiciário, claro, com o STF, claro, mas o mais importante, essa PEC não ajuda em nada o Bolsonaro. Se hoje criassem uma PEC no sentido de dizer que o Bolsonaro deveria ser julgado em primeira instância, essa PEC se aplicaria ao Bolsonaro? Não. A grande confusão é que, quando uma determinada lei penal é benéfica ao réu, ela retroage. Mas isso não seria uma lei penal que retroage, isso seria uma lei processual penal. E leis processuais não retroagem. As leis processuais são aplicadas dali em diante. O processo do Bolsonaro, esses processos que já estão no STF e já tiveram a instrução no STF, eles não retroagem. Existiria a possibilidade de que um processo, por exemplo, contra o Silas Malafaia, fosse para a primeira instância, mas não esse processo no qual ele está junto com o Eduardo Bolsonaro, porque aí tem uma pessoa que tem foro privilegiado, obviamente todo o processo vai para o mesmo juízo. Ah, mas e se na PEC eles colocarem qualquer coisa no sentido de dividir os processos? Quem tem foro privilegiado fica no STF, quem não tem foro privilegiado vai para a primeira instância. Não é compatível com a Constituição, não é compatível com o princípio básico da segurança jurídica. Isso porque nós poderíamos ter aberrações como o juiz de primeira instância decidindo de uma forma, o STF decidindo de outra, e no final das contas a palavra final é do STF de qualquer forma. O Ministério Público poderia recorrer até o STF para condenar uma determinada pessoa que, em primeira instância, foi absolvida porque é amiga do juiz. Então, não há possibilidade das PECs da blindagem funcionarem, e ainda que alguma coisa da PEC da blindagem passe e seja aceita pela Constituição, e quem determina se uma decisão ali de uma PEC é aceita ou não pela Constituição é o STF, ainda que o STF aceite algumas coisas, nada disso aplicaria-se ao Bolsonaro. Nada que é de cunho processual retroage. Para que o Bolsonaro não fosse condenado agora e preso, seria preciso alterar os crimes que ele cometeu. Vocês já pararam para pensar, retirar do Código Penal brasileiro o crime de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, de tirar do Código Penal o crime de golpe contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, retirar o crime de destruição de patrimônio público, destruição de patrimônio público tombado, e retirar também os crimes, os outros crimes que nós estamos vendo o Bolsonaro que vai ser condenado nesse momento por esse crime, retirar, por exemplo, o crime de organização criminosa do Código Penal ou da lei das organizações criminosas. Já pararam para pensar, deixar de ser crime ter uma organização criminosa só para ajudar o Bolsonaro? Essa seria a única possibilidade do Congresso tirar o Bolsonaro da condenação. O Congresso abolir os crimes que o Bolsonaro está respondendo. Agora, mudanças processuais não retroagem. Então, fiquem tranquilos, Bolsonaro vai ser condenado
Nenhum esforço lá no Congresso Nacional vai tirar o Bolsonaro da cadeia, nem se conseguissem passar a lei da anistia, porque ela não se aplica a crimes hediondos e equiparados a hediondos. Então, os crimes cometidos pelo Bolsonaro, organização criminosa, esse não seria beneficiado, por exemplo, pela anistia. E o Alexandre de Moraes já foi muito claro também que golpe de Estado não tem anistia. Então, não dá para o Bolsonaro escapar. Ser candidato, então, esqueçam. O Bolsonaro não pode ser candidato, ainda que não seja condenado nesses crimes do 8 de janeiro, nesses crimes do golpe de Estado, porque ele já está inelegível. E não, o Trump não tem o poder de reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. Então, entendam, Bolsonaro não vai ser candidato. Essa é a nossa realidade.